Muito bem. Então, o tema que foi escolhido para que falássemos é um tema sobre a paciência e a perseverança. Quando nós podemos discutir este assunto de duas formas, para os espíritas e para os não espíritas. Para os não espíritas, a paciência e a perseverança ou a resiliência constituem apenas atributos da nossa forma social de relacionamento. Mas para o espírita, esta grande qualidade deve ser entendida como uma etapa intermediária da nossa elevação, do nosso progresso espiritual, porque a nós compete o entendimento, já que a doutrina traz as explicações necessárias para que nós entendamos qual é o valor dessas virtudes. Então, quando nós pensamos em qual é a finalidade da existência da vida material, por que estamos aqui usando essa ferramenta chamada corpo e viver uma vida dentro da sociedade entre as pessoas assim chamadas de encarnadas. Para que serve isso? Não teria sido proveitoso que o Criador já nos criasse perfeitos, para que a gente não tivesse que passar por esta experiência encarnatória? Evidentemente que não, porque a luz, o progresso, ele precisa ser conquistado para cada inteligência, para cada indivíduo na criação. Então, a vida na matéria se torna necessária para que nós possamos progredir espiritualmente. Mas o que significa uma vida dentro de um planeta de provas e expiações? Significa que nós estamos a caminho da perfeição, e a caminho da perfeição nós produzimos muitos enganos, muitos erros, e muitas vezes esses erros não corrigidos ou não compensados são computados como dívidas que carregamos para um pagamento posterior numa nova encarnação. E por que erramos tanto? Quando a gente fala, ou pelo menos ouve o popular falar que a carne é fraca, ela está dizendo apenas que nós resistimos muito pouco aos erros, né? Às decisões de conveniência, e que, na maioria das vezes, se constituem em compromissos que assumimos e que mais adiante responderemos. Para que nós possamos ultrapassar esta fase de aprendizado e geralmente que se apresenta para nós como um modelo de sofrimento ou de aflição, isso nos traz uma angústia e uma dificuldade de aceitação. Então, se nós entendermos no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós vamos entender que as aflições são situações que ou criamos agora ou criamos no passado e estamos aqui para
resolvê-las, né? Isso significa que, queiramos ou não, nós passaremos por situações de sofrimento, de angústia, de dificuldades, e nós podemos encarar estas situações de duas formas, né? Compreendendo e lembrando do compromisso assumido, ou nós reagimos de forma colérica, violenta, né? Ou inconformada com a situação. A gente vê isso de forma muito frequente nas pessoas que são diagnosticadas com alguma doença, e geralmente respondem assim: por que eu, né? Por que eu, meu Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Nesses momentos é que a gente pensa que o espírita tem a melhor condição para desenvolver a capacidade ou o atributo da paciência. Porque quando nós entendemos que estamos passando por dificuldades para as quais temos responsabilidade, nós vamos entender e aceitar com resignação. Essa palavra deveria estar no nosso título, né? Paciência, resignação e tolerância, porque a partir daí é que nós vamos entender o que é perseverar. É um pouquinho diferente de resiliência, a perseverança, ela se constitui num atributo de, mesmo diante das dificuldades, você consegue levantar e continuar lutando. Bem, nós sabemos muito bem que a paciência faz parte do conhecimento interno da caridade, porque paciência é uma forma de caridade. E nós hoje vivemos num mundo bastante difícil de você exercer essa caridade continuamente. Então, hoje nós percebemos o seguinte, que as pessoas vivem tão ligadas ao mundo material que esquecem que o mundo material é apenas um estágio da nossa evolução. Nós estamos aqui estagiando com essa ferramenta chamada corpo físico, mas logo voltamos para casa. Então, deveríamos entender a paciência de uma maneira mais fácil. Mas não é assim que a gente tem visto, né? Mesmo dentro do povo espírita, a gente percebe que as pessoas vivem uma vida tão ligada às suas dificuldades instantâneas, ou no seu trabalho, ou na sua relação, que reagem de uma maneira muito instintiva para os momentos de provação. E é evidente que a, a paciência precisa ser cultivada, né? E a gente só consegue obter esse estágio de ser paciente quando chega em determinado momento da vida que você consegue dar verdadeiros valores para as coisas. Então, o que temos visto? Que o relacionamento no lar que exige a maior paciência para toda a existência do indivíduo, porque é lá, no lar, que a pessoa vai demonstrar a sua evolução espiritual, porque é o principal centro espírita da nossa existência.
Então, a paciência com a esposa, a paciência com os filhos, com os funcionários que trabalham na casa, com cada pessoa, a gente precisa cultivar um relacionamento pacífico, né? Porque quando nós lemos no capítulo que bem-aventurados os mansos e pacíficos, a gente percebe o seguinte, que nós, ao longo da nossa existência, trazemos um instinto chamado cólera, né? E nós reagimos muito mal às nossas frustrações. E imagine que uma vida não tenha nunca uma frustração. O que acontece? A pessoa não consegue entender o verdadeiro valor da existência. E ninguém progride vivendo só na rede, descansando, recebendo alimentação. Não existe progresso, né? Então, nós deveríamos ser agradecidos ao fato de nós podermos passar pelas atribulações, mas não só agradecer em passar pela tribulação, mas saber que nós passamos pela tribulação entendendo o valor para o nosso progresso espiritual. Há quem diga que os espíritas são masoquistas, né? Porque dizem que só progridem no sofrimento. É evidente que isso não é verdade, né? Nós progredimos no entendimento de que erramos e, por isso, precisamos fazer uma reparação. Essa reparação pode se constituir numa prova dolorosa, mas de forma nenhuma o Criador instigaria o homem a ter prazer no sofrimento. Ninguém tem prazer no sofrimento, mas o sofrimento faz parte do caminho que a humanidade faz opção pelo seu progresso, porque nós tínhamos a opção do amor como uma opção inicial, mas ninguém consegue encaminhar-se apenas no amor. Eu falo ninguém, mas eu devo lembrar que a vida teve um modelo de exemplo de paciência e perseverança, que foi Jesus Cristo, né? Então, o Evangelho, ele serve como um livro das práticas de Jesus que nós deveríamos repetir para podermos passar esta existência e ganharmos mais luz no espírito. Quando nós falamos em perseverança, nós estamos falando de um sentimento em que a gente consegue entender, junto com resignação, que nós estamos diante de uma circunstância que foge ao nosso controle. E, diante disso, nós vamos ter a resignação para podermos entender e continuar a luta. A perseverança é a aceitação de que vamos continuar lutando. A resiliência é a força de continuar lutando e é uma forma mais energética da perseverança. Quando nós estudamos o Evangelho, seja no item do capítulo 5, no capítulo 9, no capítulo 12 e no capítulo 17, nós estudamos as recomendações para a paciência. E o capítulo que
fala sobre o homem bom, fala exatamente as qualidades que um homem deve ter nesta vida para ter qualidades de iluminação, né? É uma série de qualidades, né, que chega num ponto e quando a gente lê O Homem de Bem, a gente fica até envergonhado. O item seguinte é o bom espírita. Quando nós falamos no bom espírita, nós estamos falando naquela pessoa que já assimilou o conhecimento da paciência, né? Então, é muito fácil a gente entender quem já incorporou o espiritismo na prática diária, porque quando a gente está falando sobre espíritas, né, nós estamos falando sobre aquela pessoa que estudou o Evangelho muito bem, já leu as obras de Kardec, já leu todos os livros do André Luiz, e que, enfim, tem um conhecimento teórico muito profundo. Agora, nós estamos falando do espírita praticante, né? Porque é tão comum a gente ouvir uma pessoa falar assim, eu sou católico não praticante. E a gente poderia ouvir, eu sou espírita não praticante, porque quando a gente percebe que o espírita pode ter um conhecimento teórico profundo, mas na hora de aplicar, ele acaba se comportando como uma pessoa que ainda está na fase primitiva da evolução, né? Por isso que a gente tem como exemplo o trânsito. O trânsito é uma coisa tão interessante porque a pessoa até entrar no carro é uma. Quando ela senta e liga, ela é outra pessoa, né? Ela já não tolera uma fechada e quando o sinal fecha fica resmungando que está demorando muito. Quando pega um congestionamento, aí se desespera, né? Porque a gente acha que está vivendo a verdadeira vida o tempo todo, né? Quando na verdade a gente está vivendo a verdadeira vida que nós escolhemos. Então, desenvolver a paciência é uma atitude que a maioria dos espíritas que já leram a parte teórica deveriam começar a prática, porque é evidente que quando você está em paz, você toma decisões mais corretas. Quando você tem uma discussão, as pessoas falam alto, né? Apesar de estar assim a um palmo de distância uma da outra, elas gritam como se a outra fosse surda, né? E há mesmo quem entenda que a pessoa está falando alto porque acha que falar alto lhe dá a razão. Dificilmente a gente deveria ver um espírita discutindo, né? O máximo que a gente poderia ver era um espírita é, pacífico, brando, né? Conversar sobre um acontecimento qualquer de uma forma bastante amigável, né? Mas não é assim que a gente vê acontecer, né? Geralmente as pessoas ficam muito enraivecidas, criam um ódio interno, né? Em relação àquela falta.
sem saber, começam por aí a ter doenças internas, né? Então, esse capítulo, é, bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? A gente acha que somos nós espíritas, que somos pacíficos, né? E vai ver que a gente está, na verdade, no meio do caminho, porque a nossa população espírita ainda está se engalfinhando nas discussões, de todas as formas, né? É, e a perseverança é também um sentimento que nós podemos alimentar aos poucos para que a gente possa, mesmo diante das dificuldades, das frustrações, se reerguer para a luta, porque o que nos resta senão levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima? Nada. Então, acho que é muito interessante quando nós conseguimos passar a vida sendo espírita e agindo como espírito, né? E, enfim, esta consciência de espírito é uma consciência que a gente tem à medida que a gente prossegue na nosso, na nossa luta. Jornada ou conversa? O que você gostaria de explorar ou desenvolver a seguir? Desculpa aqui o meu. Não tem problema, doutor Pedro. Acontece. Desliguei. Ela estava ouvindo e me respondeu. Então, o nosso progresso é diferente quando nós estamos conversando com uma pessoa materialista. Ele entende o progresso como um progresso material. E progresso material está ligado às dificuldades de relacionamento. Já o progresso moral é uma propriedade que só se adquire à medida que nós conseguimos adquirir determinadas virtudes, porque nós saímos da fase da, do planeta primitivo e passamos a um planeta de provas e expiações com aquela vantagem de termos o livre-arbítrio, né? E nós falamos na outra palestra do livre-arbítrio, como ele nos leva à possibilidade de tantos descaminhos, né? Porque nós podemos sempre optar por um lado ou por outro. E a gente tem visto que a maioria das pessoas fazem opções baseadas nas suas próprias conveniências. Nem sempre esse caminho é o caminho do bem, é o caminho correto, né? Então, quando nós falamos para um espírito em progresso, é evidente que nós estamos falando em progresso moral. E sempre a pergunta é assim, né? O progresso moral acompanha o progresso material? Não, não. O progresso intelectual, que é o progresso da inteligência e das possibilidades da vida material, anda muito mais rápido do que o progresso moral. Mas para você conseguir o progresso moral, você tem que desenvolver determinados atributos, né? Quando nós falamos em reforma íntima,
o item paciência é o primeiro que a gente quer que a pessoa desenvolva para poder começar a ter um progresso moral. Porque existe uma frase importante que diz assim: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quer dizer, quando você faz oração para conseguir chegar a um determinado estágio no seu desenvolvimento, você conta com um tempo que não é o tempo de Deus, né? E é muito interessante quando a pessoa faz um pedido, né, em oração e sempre acha que Deus vai ajudar para que aquilo aconteça, né? Na verdade, Deus diz assim, não, né? Mas ele complementa, ele fala assim, agora não. Então, nós precisamos desenvolver a paciência para entender também que cada coisa vem a seu tempo, que nós chegaremos ao nosso destino no tempo correto, né? E por isso não tem nem sentido para a humanidade ficar discutindo quando que chega planeta de grau 3, quando que termina a regeneração. Não interessa, né? Nós estamos fazendo esta reencarnação, assim, com uma frequência grande, e mesmo assim a gente demora para entender os verdadeiros valores da existência e quais os caminhos corretos para que nós possamos ter um progresso moral. Então, nós ficamos sempre pensando que a paciência e a perseverança, Jesus é apresentado, eu estou lendo um texto aqui, Jesus é apresentado como o modelo máximo de paciência e perseverança. Sua vida foi marcada por incompreensões, perseguições e sofrimento, mas ele manteve a serenidade e a firmeza moral até o fim. É o que se espera das pessoas que se encaminham dentro do Espiritismo. Muito bem. Era essa a mensagem. Agora que todos os ouvintes estão pacientes e ouvindo, podem fazer uma retrospectiva dentro das suas próprias ações. E a gente deve pensar nas vezes em que esteve submetido a determinado sofrimento, qual foi a nossa reação? Uma reação de compreensão, de tolerância, resignação, de perseverança na luta, ou se a gente teve uma recaída. Pode falar, Laila. Doctor, eu estou no carro pegando umas doações para levar para a creche amanhã. Então tenha muita paciência.
Doutor Pedro, eu acho que, se não tem nenhuma dúvida aqui, o pessoal entendeu tudo. Podemos fazer uma prova oral e depois fazer um fechamento. Fechar o dia. É, eu vou falar só sobre o capítulo 17, sede Uhum. perfeitos. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em um grau superior de adiantamento moral. O espírito que mais domina, de modo mais completo, a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios de doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve a soma. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Quando nós falamos em esforços, nós estamos falando em perseverança. Também é, é, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, né? Essa é uma forma também de dizer que o espírita progrediu naquele dia. Quando ele termina o dia, ele acha que ele se esforçou 1 milímetro para diminuir sua inclinação má, ele teve um progresso verdadeiro, né? Então, o espírita ele tem que ter uma luta contínua na perseguição das suas tentações morais, que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Muito bem. Acho que realmente o que eu tenho visto é que a paciência é uma virtude que chega às pessoas com a idade, né? Quando a gente começa a ficar envelhecido, a gente começa a perceber que a velocidade que a vida tem é uma velocidade dada pelos interesses materiais. A maioria das pessoas querem lutar rápido na vida, subir nos seus progressos intelectuais e progressos materiais, quando, na verdade, quando a gente chega numa idade, a gente começa a perceber que nós queremos ter um progresso moral, que a vida não precisa ser vivida na velocidade que as pessoas fazem hoje em dia, né? O progresso material e o progresso tecnológico levou a humanidade a cada vez ficar mais agitada nas suas atividades, nas suas intenções, e se afasta cada vez mais do seu interesse espiritual. Então, se as pessoas durante o dia lembrassem que são espíritos provisoriamente usando um corpo para aprender novidades, as pessoas mudariam e teriam talvez uns objetivos diferenciados, né? O Espiritismo traz esta vantagem porque nos esclarece que nós somos recalcitrantes
nos nossos erros, nas nossas dificuldades, e por isso nós levamos para o túmulo dívidas contraídas ao longo da nossa existência e que certamente nós estaremos aceitando certas dificuldades para a vida futura. Quando uma criança nasce, ela nasce já com um plano kármico que tenta resgatar alguns, ou resgatar ou não, reparar alguns erros do passado. E muitas vezes a gente vê pais que têm filhos com problemas e não se conformam. E muitas vezes a gente vê crianças crescerem com problemas e a família também não se conforma, né? Hoje nós temos um número de autistas nascendo muito grande. É, é uma prova para a humanidade e é uma forma desse casal poder se desincumbir de problemas do passado. Mas muitas vezes, se a pessoa não tem essa consciência que nós temos de reencarnação compulsória, um determinado karma definido, a pessoa vai sofrer muito e vai se revoltar muitas vezes porque não aceita passar por aquela provação. Então, nós que somos espíritas, que temos conhecimento de que nossa vida aqui de provas e expiações tem uma razão muito simples, reparar erros e fazer progresso moral. Se a gente aceita com serenidade, a vida se torna mais fácil, mesmo com as dificuldades que se apresentam diante das pessoas, a vida se torna muito mais fácil do que quando nós nos rebelamos contra as decisões divinas que nos deu oportunidade de resgatarmos algumas dos nossos erros do passado, e a gente pode muito bem, tendo a doutrina como nossa orientadora, saber exatamente que nós estamos vivendo a vida que precisamos viver, né? E nós precisamos melhorar à medida que nós começamos a assimilar as informações do Evangelho, né? E por isso que nós precisamos, nas nossas palestras, espalhar o conhecimento espírita e desencadear nas pessoas exatamente paciência, resignação e tolerância, para que possam perseverar na missão a que se destinam. Muito bem. Doutor Mário, alguma colaboração? Ai, liga o microfone. Boa a todos. A única coisa que faz me lembrar é que quem tiver o pavio muito curto tem que procurar esticar o pavio, porque senão não adianta. O estouradinho se complica, está enrolado, não teve crescimento nenhum. As pessoas não devem ter pavio nenhum, né? Porque as Talvez coisas são como são, né? Às vezes a gente perde um processo na justiça e reclama muito do advogado, do juiz, da vara, mas
tem muita injustiça nesse mundo, mas tem poucos injustiçados, né? Ou seja, cada um carrega a sentença que precisa carregar. Nós não estamos aqui só para turnê e reconhecimento de áreas de lazer. Nós estamos aqui para o nosso progresso moral. E, afinal, eu levei 80 anos para aprender, né? Ainda bem que aprendi um pouco, né? Mas sempre vejo que tem pessoas com pavio curto. Sei que o Mário não é uma dessas pessoas, porque nós já chegamos num ponto da vida que tudo é lucro, tudo é lucro. Viver mais um dia é lucro. E o fato de abraçarmos a doutrina espírita nos alivia muito, né? Porque por isso essa doutrina chama-se o Consolador. Ele é capaz de nos tirar das aflições, permitir que nós passemos pelo sofrimento, pela dor, porque nós não temos um curador, nós temos um consolador. Mas o Consolador facilita muito a nossa existência, né? Por isso, um dia a gente trabalha muito, outro dia trabalha pouco. Agora eu não trabalho nada, sou um verdadeiro vagabundo. Mas acho que a gente, enquanto estiver vivo, a gente tem a possibilidade de ajudar as pessoas. Por isso que a paciência de ouvir é uma caridade espírita. Quando uma pessoa tem que se queixar, ela fala para um espírita, porque o espírita ouve pacientemente e, se possível, fala uma palavra de consolo, fala. Muito bem. Já percebemos que nós estamos no caminho da evolução espiritual, amadurecendo os nossos sentimentos e sabemos que ainda somos bastante instintivos, né? E cada existência nós devemos combater um pouco os instintos, de tal maneira que daqui 5 encarnações a gente já tenha combatido vários desses instintos e já tenhamos desenvolvido bastante a paciência, a resignação e a tolerância para as próximas vidas. Claudinho, 20h45. Muito bem, se não posso... Não. Doutor Pedro, então, aproveitando, você falou em processos. Eu poderia ter processos judiciais, mas na idade que nós estamos, eu estou vendo que, ou estou aprendendo que tudo vem de Deus. Então, acho que nem precisa ficar abrir esses processos, porque se tivesse que vir, viria de qualquer outra maneira. É verdade. Às vezes você vai lutar por um direito e você faz tanto sacrifício de lutar por esse direito que não justifica o seu desgaste psicológico diante do ganho. E principalmente porque eu agora penso assim,
se eu posso me alimentar até o fim da minha vida, o que mais eu quero, né? Já faço muito de não trabalhar, não produzir nada para o próximo. Lavar-louça não é que não conta, né? Porque se lavar-louça contasse, as mulheres seriam riquíssimas. Então, eu penso assim, Deus foi muito bondoso comigo. Agora permite que eu viva bem até o fim dos meus dias. Então, falta um pouco, mas estou vivendo muito bem. Então, quando a gente já chegou num ponto da vida que não precisa fazer mais nada, né? Só de não brigar, não gritar, não ter problemas de relacionamentos familiares, nem com vizinhos, né? Eu vejo essa vida assim como uma maravilha. Para mim é uma vida maravilhosa. Eu nunca pensei que ia chegar nessa idade com uma vida tão boa. Então, só resta muito agradecimento. Para nós dois, né, Mário? Exatamente. Maria Amélia ensinou bastante para a gente. Foi um período muito bom. Muito bom mesmo. Por isso que eu falo que tive um filho com problemas que me fez procurar o caminho do Espiritismo. Então, tenho muito que agradecer para esse filho, porque ele permitiu que eu fosse para o Espiritismo, estudasse, praticasse e chegasse nesse ponto da vida sabendo que logo vou voltar para casa, mas vou voltar bem. Pode ser que eu tenha que pisar lá no barro durante algum tempo, mas paciência. Todo corintiano passa por isso. Vocês dois, por favor, para de dar essas orientações para o pessoal parar de entrar com o processo, senão não tem mais emprego. Tem muito, muito processo. Os juízes não conseguem responder mais. Muito obrigada, viu, doutor Pedro? Sempre muito bom ouvi-lo. Imenso beijo. Para você também. Obrigado a você. Obrigado a todos que tiveram a paciência de ficar ouvindo e de não me interpelarem com alguma coisa que eu não soubesse a resposta. Obrigado. Obrigado a todos. Então, nós vamos agradecidos pelo tempo que pudemos estar juntos, com os corações entrelaçados pela figura do nosso Mestre Jesus, agradecidos pela possibilidade de discutirmos um pouco dos seus ensinamentos, agradecidos a todo o bem que recebemos, muitas vezes sem o devido merecimento. Queremos encerrar os nossos trabalhos pedindo novamente que o nosso grande irmão abençoe os nossos lares, abençoe todos os nossos familiares, permita que possam sempre ter Jesus no coração, porque só com essa paz interna é que nós podemos ter uma paz mental. E assim, agradecidos, nos despedimos da equipe que nos orientou e nos proporcionou um bom ambiente. Graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, doutor Pedro. Uma boa noite para todo mundo.